Vamos lá, vai. Vamos falar do Sérgio Moro. A gente teve essa notícia hoje de que a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emite parecer favorável à cassação de Sérgio Moro. Procuradores entenderam que houve abuso de poder econômico durante a pré-campanha para as eleições de 2022. Acusações de uso indevido de comunicação social e de Caixa 2 foram descartadas no parecer. Vamos ver aqui, que eu acho mais legal, vocês vão ficar mais felizes de ver a Daniela Lima falando sobre isso, muito mais interessante do que eu falar, né? Então vamos ver o que a Daniela Lima trouxe no Jornal da Globo News logo cedo, falando do assunto, para vocês terem uma ideia sobre o que pode acontecer com o Sérgio Moro. Chegou por volta de 10 horas e 18 minutos, estou sendo bem objetiva aqui, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral do Paraná, manifestação a respeito do processo que pode cassar Sérgio Moro. E a manifestação é pela cassação do mandato de Moro e do suplente dele por abuso de poder econômico. Está aí na sua tela, a gente tem a íntegra do documento, são mais de 70 páginas, um arrazoado detalhado a respeito desses gastos que foram encontrados. Para quem está em casa, Natuzzi, entender, a questão é matemática mesmo, pura e simples. Você tem um teto de 4,4 milhões de gastos para candidatura de senador no Paraná. No caso de candidatos a senadores, todos têm um teto de gastos. Sérgio Moro, segundo a acusação entendeu, e o Ministério Público corrobora pedindo a cassação dele, teria gastado quase 7 milhões de reais, ou seja, quase o dobro do que ele poderia gastar. Quer trazer para a gente, Natuza, o que o Procurador Regional Eleitoral, junto com a Procuradora Substituta, estão dizendo na conclusão dessa manifestação? Vamos lá. Diante de todo o expedido nesse parecer de mais de 70 páginas, como disse a Dani, abre aspas, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifesta-se pelo julgamento da procedência parcial dos pedidos formulados nas ações tais e tais, a fim de que se reconheça, e aqui eu sublinho esse trecho importante, a prática de abuso do poder econômico com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação da inelegibilidade de Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha. Então, quem assina são os procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena. E aí, Calejão, a qualquer momento, e a gente tem pareceres de especialistas, né? Tem um ex-juiz eleitoral, o Marlon Reis, né, que diz que é iminente a cassação do juiz Sérgio Moro, né? Ele diz que estudou minuciosamente o parecer e o processo como um todo. Estou convencido de que estamos na véspera da cassação do Moro, né? Pois tem muitos elementos de prova devidamente analisados pelo Ministério Público Eleitoral em um parecer extremamente sóbrio e técnico. Então, aquilo que ele não fez quando estava na Lava Jato, né, um parecer técnico, jurídico, justo, está sendo feito com eles. Os trâmites todos estão correndo da maneira que tem que correr, e a cassação vem, como veio do Deltan. E é só o começo, viu, Bez? E agora, o que é mais curioso, mano, eu não sei se você viu a linha argumentativa da defesa dele. Ele diz o seguinte: as pessoas colocam essa questão de forma muito objetiva, como a Daniela Lima fez, como a Natuza Neri leu ali, dizendo, meu caro, existe uma legislação eleitoral, você não pode gastar acima de 4 milhas para o cargo de senador da República. O senhor gastou 7, dizendo que se candidataria à presidência da República e meteu o Senado. Ele manda não. E deixa por isso mesmo, Bezi. Tipo assim, ele fala, não, na verdade, eu me prejudiquei me candidatando à presidência da República. Os caras
as pessoas ficam olhando para ele meio que assim, você é maluco, velho? A gente está dizendo, a gente está fazendo um apontamento muito claro, muito objetivo. O senhor gastou quase o dobro daquilo que é permitido para pleitear uma determinada vaga. Não pode, é crime. Ele simplesmente fala, não, isso aí só me prejudicou. Os caras falam, mano, esse cara é maluco, deixa quieto, vamos seguir em frente, porque assim, ou você tá metendo louco, ou de fato é um nível de dissonância cognitiva que não faz o menor sentido ficar argumentando com esse cara. Agora, isso aí é só o começo, Bezi. Caso ele caia por isso, ele tá indo de Al Capone, tá? Tipo assim, porque a capivara dele é braba, irmão. Não é só utilizar de meios ilegais durante a candidatura, né? Porque você abuso de poder econômico. Mano, é muito pior do que isso, Bezi. É muito pior. Esse cara foi o artífice de uma operação que deu um golpe em cima de uma presidenta eleita, impediu que o Lula, que era o principal candidato para 2018, concorresse, pavimentou todo o caminho para a ascensão do bolsonarismo, assumiu o Ministério da Justiça desse próprio governo, participou, viabilizou a ingerência estadunidense dentro do nosso jogo político doméstico. Então isso aí é fichinha, tá, mano? Holy picas para esse maluco, porque assim, não é nada isso aí. Então é natural que ele vai perder o cargo e que a partir disso ele tenha que responder com muita ênfase junto à justiça pelos crimes que ele cometeu. Isso aí, se a justiça for feita, a meu ver pelo menos, é só o começo, Bezi. A coisa precisa de fato avançar no sentido de penalizá-lo, considerando os crimes que ele cometeu. A gente tem uma pessoa com graves problemas cognitivos e uma deficiência intelectual muito grande, a gente tem visto o Sérgio Moro, e uma pessoa que fez a sua trajetória completamente errada, né? Assim, o cara conseguiu errar tudo desde que ele virou ministro do Bolsonaro. Porque ele vira ministro do Bolsonaro, né? Era uma das seguranças, era um dos alicerces, vocês lembram muito bem, ali em 2019, quando ele foi alçado a ministro da Justiça, né? Ele e o Paulo Guedes eram as duas seguranças, os alicerces que o Bolsonaro tinha para, segundo, né, os comentaristas, se segurar no poder, né? Era meio que a Patrícia Burit e aqui no governo do Milei, né? Ele pegando pessoas liberais ali, mas que tem um certo senso de democracia, né? Não que o Sérgio Moro tenha, não tem, né? Mas que são, aos olhos dos outros, pessoas mais democratas, justas, ilibadas, né? Como era o juiz Sérgio Moro na época, né? Ele vira ministro do Bolsonaro, ele sai do Bolsonaro atirando no Bolsonaro, né? Fazendo de inimigo e de virar contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro viu que ele queria realmente ou o cargo no STF ou principalmente ser presidente da República, né? Nas eleições seguintes, né? E que seria um inimigo do Bolsonaro que ele estava cultivando dentro do próprio ninho, né? Ele sai e na campanha eleitoral do Bolsonaro serve de apoio ao Bolsonaro. Vocês lembram dos debates, nos últimos debates ali contra o Lula, né, do Bolsonaro? Sérgio Moro estava do lado dele como um assessor, né? Aí ele vira senador. Primeiro tentou por São Paulo, não conseguiu. Depois teve que ir para o Paraná, né, matando o padrinho dele lá, que é o Álvaro Dias, né, um dos padrinhos principais do Sérgio Moro na política, e começa a dar tudo errado. Esse último capítulo da história do Sérgio Moro, em que provavelmente ele votou no Flávio Dino, né, para o ministro do STF, tanto que tem as mensagens que foram captadas pelo Estadão, de que ele diz, não vou revelar meu voto, isso aqui é uma questão que eu tenho, né, que o Senado tem, eu não preciso revelar em quem eu votei, então fica tranquilo que as pessoas não vão saber que eu votei no Dino, né, apesar de ter dado um abraço no Dino, né, tentado falar alguma coisa, me salva aí, me salva, né, porque desespero, ele está completamente desesperado, né, Calejão, e foi uma porrada, né, de erros, assim, né, vem escalonando essa vida dele, que vai pegar na cassação, e depois a gente espera, né, que ele é o principal culpado, a gente sempre disse aqui, da existência desse bolsonarismo muito forte,
de tudo que aconteceu na política nacional, dessa força da extrema-direita, de nomes como Cleitinho, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, né, Daniel Silveira e tudo mais. Tem todas as digitais do Sérgio Moro. A gente, assim, a prisão pro Sérgio Moro é pouco. Se isso acontecer, é pouco. E ele sabe, Bezi, é por isso que ele tá muito assustado. Ele sabe que, assim, não é que eu vou perder o cargo de senador e vou poder viajar. Ele até vai tentar. Eu vou viajar para Washington para ficar lá e tal, e começar com aquela cantilena de que eu sou um perseguido político da ditadura da toga que se estabeleceu no Brasil, entendeu? Ele sabe que o caso dele é muito mais complicado. E ele sabe que muito provavelmente ele vai ter que responder por um processo de persecução criminal. Muita coisa, cara. O que o Moro fez, não só à frente da Lava Jato, mas durante a carreira dele inteira. Eu conversei com juristas, com pessoas, muita gente, cara. Muita gente que se matou, muita gente que perdeu a vida inteira, porque o Sérgio Moro, nessa trajetória da escalada do projeto de poder dele, ele sempre foi muito arbitrário, cara. Ele sempre foi absolutamente arbitrário na forma como ele se conduziu enquanto operador do direito. Agora, que loucura, né, cara? Veja como é muito louco e tem uma linha muito tênue entre quem são os grandes intelectuais, estrategistas, as mentes mais brilhantes. Bezi, há 7 anos, a gente tinha basicamente a mídia hegemônica inteira, uníssona, meu velho, falando que esse cara era um estrategista, falando que esse cara era um enxadrista brilhante, que era hiper capaz, culto e intelectual. Aí começa a aparecer coisas do cara escrevendo texto com S, do cara cometendo todo tipo de comim e esse tipo de coisa, entendeu, cara? Sendo questionado pelo Bial. O senhor gosta de ler? Eu gosto muito de ler a biografia. Qual o senhor leu? O cara não lembra uma única para passar o pano, tá ligado? Pra, tipo, não precisa nem ter lido. Nem ler, mano. Mas você não vai no programa, Bezi? O cara vai te perguntar isso, então pelo menos deixa uma na agulha. Eu mandava direto Esfarrapados, de César Calejon. Pronto. Um grande livro. Cara, faz uma para Deus ver. Tá ligado? É isso que a gente fala, mano, faz uma pra Deus ver, não é que você tem que ter lido o bagulho, é só pra passar o pano. O cara não conseguiu meter essa, ele é tão burro, tão chucro e tão limítrofe, que ele não conseguiu ter uma bala na agulha ali pra falar, essa aqui, Bial, olha aí, ó, eu li essa daqui, valeu? Acabou. Então, assim, é uma sucessão de erros tão grotescos. Esse cara tinha tudo, Bezi. Ele tinha os Estados Unidos, ele tinha o Ministério Público Federal, ele tinha amplas parcelas do judiciário, ele tinha a mídia hegemônica uníssona a favor dele, e o cara conseguiu azedar o próprio pé de uma maneira assim surreal, que 7 anos depois ele está na iminência aí de ser cassado, muito possivelmente como um processo inicial para agudizar a condição dele, que deve ter que responder na justiça todos esses crimes que ele cometeu, mano. Muito bem. O Igor, que não é o 3K, mas é o Igão do Vasco, Moro e Guedes eram os fiadores do governo Bolsonaro, como dizia a mídia. Bem lembrado, Igor. Tinha todo esse papo assim, não, Sérgio Moro e Paulo Guedes vão domar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não vai ser esse cara todo, tal, né? Assim como estão falando do Milei, não, ele vai ser domado. Vamos falar do Milei mais para frente, o que está acontecendo na Argentina, que é uma bala sem volta, tá? Que eles deram na própria cabeça ali na Argentina, né? A coisa é bem complicada.